Gente, o Brasil também tá pegando fogo. Tem até medo de virar guerra esse país, misericórdia. PCC então tá em todas. Ó, começando por essa notícia aqui, ó. Comandante da FAB voa em comercial e corta... Comandante da FAB voa em comercial e corta expediente por falta de verba. 40 aviões e 140 pilotos parados. Ó, quem deu essa notícia foi o Diário 360. Os comandantes da FAB, né, que é a nossa aeronáutica, está viajando de voo comercial porque não tem verba, combustível e tem 140 pilotos parados. Enquanto isso, o Jean e a Lua gastando todo o dinheiro com as viagens deles, né? O Haddad, Operação Carbono Oculto. Haddad, 2 pontos. Crime organizado estruturou a refinaria financeira de 52 mil. Isso aqui tem a ver com o PCC, tá, gente? Não sei se vocês têm acompanhado a notícia aí, que a PCC está envolvida em muitas empresas, refinaria, postos de gasolina, bancos digitais, e tem outras coisas também que a gente já sabe, que é dono de redes de televisão, pessoal infiltrado no judiciário, no executivo, no legislativo, eles estão em todas, são donos do Brasil, ó. Tá? Metrópolis trouxe a seguinte notícia: Maranhãozinho fica em silêncio no STF sobre desvios de emenda. Gente, esse Maranhão é polêmico, né, cara? Tudo quanto é tipo de corrupção sai daquela povo ali, é o ninho da corrupção, o estado do Maranhão. É o estado onde o Flávio Vini foi governador por 2 mandatos. Gazeta do Povo. O que a Gazeta do Povo está dizendo? Ó, ao menos 3 aliados de Lula articulam demanda do CPMI do INSS. Já estão articulando já contra o CPI do INSS. Senta que lá vem a história. Conexão política. Carol de Tônia apresenta projeto de poder garantido para que o Congresso anule fatos de decisões do STF. Essa moça é muito ativa, viu, gente? Ela é uma deputada muito ativa. Conexão política também. Zema volta a dizer que a direita sofre perseguição do STF e defende anistia em favor de Bolsonaro. Gente, já que a justiça não foi feita, o remédio é anistia, né? Afinal de contas, em 1979, os esquerdistas Dilma, Fernando Henrique, Lula, esses cantores da Bossa Nova aí que deixou de graça, entre aspas, foram todos anistiados, né? Existe a anistia na nossa Constituição, então se existe, vamos usar. Política. Depois da visita, a Revista Oeste diz, depois da visita, Melo Araújo diz a Bolsonaro está sendo enterrado vivo. Esse rapaz aqui, ó, ele deu essa entrevista, falou que estão enterrando Bolsonaro vivo. Dessa forma, a presidente mostrando a falsos custos reconhecer publicamente o mérito dos profissionais citados e de toda a equipe técnica envolvida. Vê mais notícias aqui. Essas notícias, gente, foi tudo notícia da semana passada, tá? De segunda a domingo. Revista Oeste de novo. O Comitê dos Estados Unidos suspende a recomendação universal da Vanessa contra a Covid. Aí, ó, viu como o Bolsonaro tinha razão? Falar que a vacina era arriscada? Mas tá suspendendo. E eu tomei 2 doses dessa bosta. O meio ambiente. A Receita Federal e INCRA vão criar malha fina do imóvel rural. Enquanto eu tô falando aqui, tá rolando uma homenagem, tá, gente? Pessoal do Departamento de Turismo aqui da Prefeitura Municipal de Andradina. Homenagem ao trabalho deles no turismo. Ó, ICL Notícias. Banco do... Começou o PCC, gente. PCC tá notícia a semana inteira. Banco do PCC pagou salário para ex-piloto que testemunhou sobre Ciro Nogueira e Rueda, ó. Mão frouxa com facção criminosa marca o governo Lula em discurso de ação. A Gazeta do Povo trouxe isso aqui, ó. Mão frouxa do Lula com os criminosos. Quem entende, entende, né, gente? Quem entende, entende por quê. Você falar isso, não. Não meter muito com esse povo, não. Ó, político. De acordo de termos sobre anistia é apoiado pelo ministro do STF e o presidente Lula. Assim, agora eles vão querer ficar bonitinho na fita, né? Porque já viu que os deputados vão aprovar isso aí, a maioria a favor, então eles estão dando um de bonzinho. Mas não, eles não enganam. Tá? E esse vampirão aqui voltando, né? A cena política. Eu já expliquei para vocês na live passada que ele e o Kassab é quem manda no Brasil, o resto é tudo figurante. Ó, Diário do Poder. O Diário do Poder diz o seguinte: Tarcísio pede anistia para distinguir vândalos de protesto pacífico. Ó. Pedido do Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Metrópolis. Senado, após ato, PEC da blindagem não deve ter votação adiada no CCJ. Gente, isso aqui foi o seguinte, os deputados no Congresso aprovaram, né, para entrar em votação a PEC da blindagem, e o Senado, quando for Senado, o Senado engavetou, tá? Disse que estava ouvindo o clamor do povo, mas é o seguinte, essa PEC da blindagem, o erro foi o nome que deram, né, que pegou mal, deu a falsa impressão que estava protegendo corrupto, mas na verdade isso aqui era um remédio para se livrar da tirania do STF. O que eu achei de melhor foi isso aí, porque hoje o STF
STF faz o que quer com os deputados, se ou reza a cartilha dele ou recebe processo. E a PEC da blindagem, ela voltou propôs voltar como era em 2001 para trás, quando para um parlamentar ser processado pelo STF, ele tinha primeiro que se passar em votação no Congresso e no Senado, né? Para depois ir para o STF. Hoje não, hoje vai direto para o STF. Então tá dando essas barbaridades aí de notícia que vocês estão vendo aí. Quem é de direita sabe. Bom? Ó, TBR, política, Senado se prepara para votar PEC da blindagem no meio do protesto. É já que eu acabei de dizer, né, gente? Senado engavetou, Senado não aprovou, não. Pleno News, esquerda faz ato contra a anistia na Paulista e outras partes do resto aqui ainda falando sobre o Atos que diz que era anistia, mas na verdade não era, tá, gente? Era micareta, tá? Tinha até gente lá da direita, ixi, que tá olhando pra mim. Tinha até gente da direita lá assistindo o show. Então, assim, colocou um monte de cantor lá que recebe pela Lei Rouanet, dá show de graça pro povo, que não é de graça, né? Que a Rouanet sai caro pro contribuinte, e depois falou que era usou as imagens falando que era da anistia. Ó, Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo traz a Carla Zambelli, que está presa, né? PF concluiu que Zambelli não tentou coagir a STF ou atrapalhar a investigação. A Gazeta do Povo, ó. Gente, essa deputada, eu conheci ela pessoalmente. Ela é tão gente boa, ela é tão trabalhadeira. É uma judiação que fizeram com essa moça. Ó, a Mônica Bergamo diz o seguinte: PGR deve denunciar Eduardo Bolsonaro nessa semana por obstruir a justiça. Agora já conseguiram deixar... Oi, vamos continuar aqui. Eu falei do Eduardo Bolsonaro, né? Já deixaram o Bolsonaro inelegível. Agora, como ele cresceu, começou a aparecer como preferência aí para possível presidencial, já começou a esmagar. Porque, gente, nós somos só cumprimento de protocolo no dia das eleições, tá? Porque as eleições são decididas muito antes, através de quem eles querem e quem eles não querem. Então, quem eles não querem, quem não é útil para o sistema, quem bate no sistema, eles vão eliminando antes, através de processos, deixando inelegível, corrompendo, ameaçando. Antigamente até matava, né? Agora diminuiu um pouco, mas na política até matava. E quando chega o dia da votação, tá lá, com exceção do Bolsonaro, que eu falo que chegou a ser um azarão, que o pessoal subestimou ele chegou lá, ficam eles contra eles mesmos. Então qualquer um que ganhar ali, tanto faz como tanto fez, faz parte do sistema, tá? Então o pessoal aí do sistema tá meio desesperado com a família Bolsonaro inteira, porque ainda temos opções, né? Temos o Carlos Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. E depois vem o pessoal aí que cresceu na direita, na onda do bolsonarismo, que é o Tarcísio, o Zema, o Caiado e o Leite, né? Não gosto muito do Leite, não. Mas eu acho que não é a hora deles, tá? Deixa a eleição para 2028 para a família Bolsonaro, porque eles merecem, tá? Se arriscaram a própria vida, você vê, quase mataram o presidente, né? Que foi até tentativa de assassinato, gente. É que ele é tão azarão que ele não morreu. Então, assim... Mas vamos continuar aqui, senão não vai dar. O Ivan Kleber, né, influencer. Estados Unidos e Brasil. O governo dos Estados Unidos está revogando o visto da PGR de Jorge Messias e de outros 5 ex-funcionários atuais e funcionários do Judiciário Brasileiro. Disse que um alto funcionário do governo Trump é a agência Reuters. Sou ruim de inglês, gente. Tô ruim. Fiz 1 ano de IASA, abandonei, porque a minha língua era presa. Trump, Diário 360. O Diário 360 tá bom, hein, gente? Já teve a veia dele esquerdista, agora tá mais de acordo com a realidade, as notícias deles lá. Ó, tem uma foto aqui do Alexandre de Moraes. Aí o Diário 360 dizendo assim, ó: Trump intensifica a crise com o Brasil. Lei magnetista mira ex-institutos de Moraes e visto de Jorge Messias. Já foi, tá, gente? Que essa notícia aqui é da semana passada. A empresa do Moraes já foi sancionada e a esposa dele sancionada também. E sócios, pessoas ligadas. Só que ontem eu já vi uma notícia que eles já abriram um segundo CNPJ lá, a Viviane, lá, a esposa do coisa, que foi sancionada, teve os bens bloqueados, cartão, empresa, tudo, já abriu um outro segundo CNPJ. Eu acho engraçado esse pessoal, né? Os comunistas de iPhone, né? Fala que defende o comunismo, mas não tá conseguindo se adaptar a viver sem as regalias dos Estados Unidos, né? E tem gente que não entende isso. Ó, o poder do governo. Nos Estados Unidos, o Lula abre semana sobre risco de novas sanções do Trump. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Brasil, aqui, ó. Quem falou isso foi foi o Alop. Opa, peraí, que saiu aqui meus arquivos. Mais uma aqui, ó, do presidente de alguns. Meu não. Brasil exclui Estados Unidos da reunião sobre democracia em Nova York. Pois é, ele quer a guerra, né? Ele quer a guerra. Vocês sabiam que se for declarado guerra, o governo não tem mais eleições e o presidente fica no poder enquanto houver guerra? E isso é o que está acontecendo lá na Ucrânia, lá com o Zelensky. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses psicopatas no poder, tá, gente? Porque são capazes disso, tá? Eu tenho uma preocupação do Brasil chegar nesses limites de guerra e com essas provocações aí contra os Estados Unidos. E apoiando lá o Irã, o Hamas, lá... Isso aí é assim que começa as guerras. E a gente sabe que o Lula quer morrer no poder, né? E a guerra é um caminho para isso. Ó.
Mais Lula aqui. Lula avisa auxiliares que vai anunciar Boulos como ministro e voltar na Europa. Ai, gente, é isso aí, ó. O Lula estava lá nos Estados Unidos semana passada, na época da reunião da ONU, ele anunciou que quando voltar vai mandar o capitão do mato dele, Boulos, vai nomear como ministro. Ai, ministro do quê, gente? Será que é ministro da habitação? Já pensou que lindo? Um invasor de terras e de propriedades como ministro da habitação? Parece piada, mas não é. Ó, aliado de Lula, China amplia censura e restringe conteúdo de cristão na internet, obrigando a evangelização de jovens e crianças. Ó. É assim que começa as guerras. Brigando com um e favorecendo outros. Deputado de São Paulo defende separar o país do norte e o país do sul. É o Bilinski, gente, eu também conheci ele, até eu na minhas postagens fixadas, tem eu com ele é bravo, gente, esse homem aqui, tá? O delegado Bilinski, ele é bravo. Eu tava, o dia que eu fui lá na última manifestação, eu tenho mania de ficar, manda beijo pra Regina, manda beijo pra Regina. Ele não pediu, não, ele é muito bravo, gente, dá medo dele. Mas o discurso é da hora, viu, o discurso dele. Ele propôs aqui dividir o Brasil do norte e o Brasil do sul, porque a gente não tá conseguindo entrar num acordo, né? O pessoal lá do norte e do nordeste, que é o Lula, e o pessoal do sul, do sudeste e do centro-oeste, que é o Bolsonaro, aliás, que é alguém da direita. Aí fica essa briga aí, e só que quem sustenta aqui é o Brasil quem sustenta o Brasil do norte é o Brasil do sul, né? Então ela fazia assim, o Brasil do Norte fica lá com o presidente deles e se sustenta sozinho, e nós fica aqui com nós aqui, fica com as nossas riquezas. Parece surreal, mas não é não. Porque a Coreia fez isso, né? Tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na época do comunismo lá na Alemanha também, tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então parece um absurdo, mas não é não. Ó, o G1 São Paulo, vamos ver o que o G1 vai falar. Polícia mata, o G1 é só tragédia. Fala do assassino lá. Polícia mata integrante do bonde dos 14 do PCC, grupo que inclui o então delegado geral do Rui Ferraz na lista de jurados de morte. Esse bonde do 14, gente, pelo que eu entendi, é uma espécie de tribunal do crime do PCC. É o bonde são 14 pessoas do PCC que decide quem que vai viver, quem que vai morrer, quem que vai ser executado. É as notícias do G1. Danúzio. Notícia do Danúzio. Nicolas assume relatoria do PL que classifica CV e PCC como terrorista. Veremos quem será a favor da bandidagem. Projeto do Nicolas. Esse Nicolas aqui, em 2034, eu aposto para vocês que se ele for candidato, você elege presidente, viu? Agora não, agora é a vez do Bolsonaro ou de um do seu indicado, e ele não tem idade ainda, o Lucas, só tem 27 anos, então 2034, 2038, esse rapaz ainda vai ser presidente do Brasil, tenho certeza. Ó, Revista Oeste. CCJ do Senado enterra a PEC da prorrogativa. Teve lá, do outro colega lá também, já denunciou. O Senado enterrou a PEC lá da blindagem. Deputada do PL chama Lula de corrupto de 9 dedos e vai parar na PGR. Eita, essa moça é valente, gente. Essa moça, ela honra a saia da mulherada, hein? A Zanata, Júlia Zanata. Chamou Lula de corrupto de 9 dedos e agora ela vai ser indiciada na PGR. Provavelmente vão deixar inelegível. Se fosse da esquerda chamar o Bolsonaro de misógino, homofóbico, racista, tudo as coisas, tá tudo certo. Mas não pode chamar o Lula de corrupto de 9 dedos, que a PGR acha ruim. Ó, Carla Zambelli de novo, apareceu aqui. Carla Zambelli, guerreira. Carla Zambelli será ouvida na Câmara dos Deputados por videoconferência. Tá cortando dobrado, gente, essa Carla Zambelli aqui. Pagando caro por ter enfrentado o sistema. Ó, a Polícia Federal livra Carla Zambelli de indiciamento por coação e obstrução na justiça. Ó, a Polícia Federal foi a favor dela. Tá? Desejo um final feliz para Carla Zambelli. Ó, Revista Oeste de novo. Tagliaferro faz novas acusações contra Moraes no Congresso. O Tagliaferro, gente, foi ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele tem muitas provas contra Alexandre de Moraes, tá? De manipular processos contra a direita. Flávio Dino é eleito presidente da primeira turma do STF. Eita bosta. Tá? Revista Oeste. Michele Bolsonaro admite que pode disputar a presidente de 2026. É o que eu disse agora há pouco. Tá? Essa eleição é da família Bolsonaro. Pode não ser o Bolsonaro, mas tem mais 3 opções aí da família. Ninguém tira disso aí. Eu acho que os governadores Tarcísio, Zema, Caiado e o Leite devem respeitar esse momento. Não atravessa não, que vocês vão queimar a largada. Tá? Vocês são propensos futuros presidentes também, mas não é agora. Ó, atenção, defesa de Bolsonaro pede que STF refogue prisão domiciliar. Gente, ontem eu postei nos meus stories um vídeo sobre dessensibilização. É uma tática psicológica para dessensibilizar as pessoas aos poucos, para que a hora que chegar mesmo, a hora H, as pessoas não estejam se importando mais. Eles estão usando isso contra o Bolsonaro. Aí uma analogia é, por exemplo, uma pessoa que morre em acidente de carro e uma pessoa que morre de uma doença depois de um ano, acamado, sofrendo. Quando você tem um familiar que morre de repente no acidente de carro, você faz aquele escândalo, causa aquele trauma, o luto é eterno, tá? E muito contrário de quando você tem um familiar que fica doente um ano, que ele vai acamando, ele vai arruinando, aí vem a falecer depois de um ano de doente. Então, quando ele vem a falecer, você já passou pelo luto, então você já se dessensibilizou, né? Já não criou um trauma. Muita gente até pega e fala assim, descansou, né? E é isso que estão fazendo, o Bolsonaro está dessensibilizando a população, porque se prendesse ele de repente, né, ia sair gente na rua, era capaz de ter outra pancadaria, porque o homem é querido. Né? E a prisão é injusta. Então estão fazendo isso em pequenas doses, já que a palavra da moda agora é isometria, né? Tá aplicando a isometria aí, da dessensibilização da população. Então daqui a um ano eles mandam o Bolsonaro pra cadeia e a população já vai estar acostumada, né? Já vai ter aceitado. Sacanagem, pura manipulação.
Ai, ai. Ó, o Deltan Dallagnol falou. O antagonista, ele repostou o antagonista. Esse relator da inelegibilidade de Bolsonaro tem visto os Estados Unidos cancelados. Mais um aqui, ó. Que não pode ir mais para os Estados Unidos. Né? Sou comunista, então assim, não pisa nos Estados Unidos. Ó, o Pleno News colocou uma foto do Lula aqui e colocou a seguinte manchete: Mauro Vieira afirma que a agenda impede Lula de encontrar Trump. Então, o Trump derrubou a narrativa, né? Porque o Lula estava falando aí que não estava se entendendo com os Estados Unidos porque o Trump não estava aberto ao diálogo. Aí o Trump falou que essa semana ia atender ele, né? E aí ele caiu fora, porque ele quer a guerra, gente. É o que eu falei pra você. O Lula quer a guerra, porque ele quer morrer no poder, entendeu? E quando tem guerra, ele fica lá. Porque nós não aguentamos, nós não tem exército, gente. Nosso exército cateado, viu? E terminamos por hoje. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que citou meu nome aqui, tá, gente? Compartilha aí, vamos crescer essa live.